E a reflexão desta noite está nos versículos 5, 1 a 2 de Romanos, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos ver aspectos preciosos da graça salvadora de Jesus Cristo, como dom de Deus para nós, um presente de Deus para nós, na pessoa de Jesus Cristo, sua graça, nesse versículo, ou nesses dois versículos. Em algumas traduções, uma tradução mais próxima, inclusive, do grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Uma tradução mais próxima do original diz assim, em vez de sendo, diz assim, tendo sido. Sendo, os irmãos entendem. Quem estuda português aí, no gerúndio, tendo, o gerúndio expressa na língua portuguesa o movimento, orando, fazendo, crendo, vivendo, tudo isto a gente está em ação permanente, a gente não está parado nem por ter feito e nem tampouco estamos aguardando fazer numa projeção de futuro. Nós estamos fazendo. A tradução mais coloquial, mais aportuguesada, diz sendo, pois, justificados. E a tradução mais original diz tendo sido. Então, nós podemos escolher. Os dois estão certos, porque tendo sido está no particípio, está no passado, quer dizer, completado. A coisa está completada, está feita. Mas a outra tradução diz sendo, ou seja, nós estamos sendo também, porque a palavra de Deus está operando o seu poder nas pessoas permanentemente. E em outra palavra diz assim, temos paz com Deus. E a tradução mais próxima diz assim, estamos em paz com Deus. Temos paz com Deus e estamos em paz com Deus. E outra tradução diz, estejamos, em paz com Deus. Mas o importante, meus amados irmãos, é a operação da graça de Jesus Cristo nas nossas vidas, que seja sendo, que seja tendo sido, que estejamos em paz, ou estamos em paz, ou temos paz, tudo tem o seu devido valor e a sua devida importância. O importante é nós considerarmos os aspectos preciosos, maravilhosos, extraordinários da graça de Deus na nossa vida. E a graça, irmãos, qual a função da graça? Qual a função da graça de Deus na nossa vida? A graça tem a função, irmãos, importante, muito importante, de nos libertar, ou seja, de libertar o crente. De quê? Libertar de quê? Do medo e da insegurança.
e da insegurança. Do medo e da insegurança. Mesmo sendo crentes, a gente tem medo às vezes e tem insegurança às vezes. Temos sim. Um dia nós estamos muito bem. Um dia nós estamos seguros. Tem dia que nós estamos para cima. Tem dia que nós estamos, como diz o outro aí na linguagem comum, alto astral. Mas tem dia que nós estamos para baixo. Tem dia que nós não estamos gostando nem da cara da gente. A gente olha no espelho, amanhece de manhã e a gente tira a vista porque não está gostando. E no outro dia você pode dizer, eu sou bonito, como eu me amo, eu gosto de mim, eu estou para cima, tal. A nossa fé também é assim. Tem dia que nós estamos dando paz, Senhor, para todo mundo, é uma alegria transbordando, é uma dinâmica, é uma coisa maravilhosa, mas tem dia que nós não temos vontade de dar paz, Senhor, para ninguém, a vontade de andar de cabeça baixa, alguém nos botou para baixo, alguma situação nos colocou para baixo. Fomos afetados por uma contingência externa, por uma coisa externa que estava fora da nossa programação. Um sonho nosso se transformou em pesadelo, em vez de sonho, pesadelo. Sonhamos um dia, no outro dia acordamos em pleno pesadelo. Assim também, meus amados irmãos, nós precisamos considerar que a nossa fé, ela vai variando. Um dia está muito para cima, quando a nossa vida está para cima, a gente vai facilitando com as coisas. Quando nós estamos nadando de braçada, às vezes a gente facilita na oração, na meditação, na leitura da Bíblia. Aí lá para as tantas a gente entra em crise, quando nós estamos lá embaixo no gráfico. Acende aquela luz amarela e nós, minha vida não está indo muito bem, eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso falar com Deus mais, preciso meditar mais na palavra de Deus. Aí a gente toma as providências necessárias para dar fazer um upgrade na nossa vida, uma subida na nossa vida. E quando nós estamos lá em cima, aí nós esquecemos de novo que nós já estivemos lá embaixo, porque está bom demais, começa a relaxar de novo, e a nossa vida é assim, um gráfico assim de altos e baixos. Agora, no baixo ou no alto, o importante é que a graça de Jesus Cristo em nós faz com que nós glorifiquemos o seu nome sem cessar. Tá bom? Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Ações de graças, porque está bom. Irmãos, todos nós deveríamos, de vez em quando, fazer um culto de ações de graça. E ações de graça, por quê? Eu não sei não, mas que eu vou fazer, eu vou. Culto de ações de graça. Ações de graça por quê? Porque eu estou comendo, estou bebendo, tenho minha casa para morar, meu celular para falar, meu carro para andar, meu emprego, como pão com leite, margarina, todo dia almoço e janto, todo dia respiro, converso, tenho amigo, estou saudável, estou caminhando. Eu preciso agradecer a Deus por isto. Ações de graças. E quando a gente está numa situação difícil? Súplica. Não suplicar, interceder, gemer, chorar, porque de todas as formas, no bom ou no ruim, como disse o pastor Samuel aqui, com essa memória excelente dele, que ele dita o versículo de baixo para cima, de cima para baixo, e mói e tosse, eu não tenho essa capacidade, mas ainda que a figueira, pelo menos isso eu vou dizer, ainda que a figueira não floresça, nós vamos continuar dando glória a Deus e glória a Deus. Então, essa graça de Jesus Cristo na nossa vida tem essa função de nos libertar o crente do medo, da insegurança.
medo de não ter sido perdoado, medo de fracassar, medo de estar perdendo tempo e ser crente, medo de não ir para o céu, medo de alguma coisa acontecer na minha vida ou na sua vida que nos afaste de Deus. É o medo, e principalmente o medo da morte. O medo da morte é a mesma coisa do medo de não ter sido perdoado completamente. E essa graça de Jesus Cristo na nossa vida, meus amados irmãos, ela nos coloca em confronto com isso. Através da fé, por meio da fé, nós cremos que fomos justificados por Deus, principalmente porque essa justificação não dependeu dos meus méritos, mas dependeu da misericórdia e da compaixão de Deus. Agora, meus amados irmãos, o que é graça? A gente diz que graça é um favor imerecido, graça é um presente. Não, tudo bem, é tudo isso. Mas o que é ter graça, irmãos, no sentido geral da nossa vida aqui nesse presente? Você pode meditar sobre isso e você mesmo tirar suas conclusões. O que é uma pessoa sem graça e o que é uma pessoa com graça? Qual a diferença de uma pessoa com graça e uma pessoa sem graça? No nosso cotidiano, uma pessoa com graça, é uma pessoa que você quer para ser seu amigo. Você se aproxima dessa pessoa para fazer amizade com ela, porque você quer a companhia dessa pessoa. É uma pessoa geralmente benfazente, uma pessoa que abre os lábios para te abençoar, para te elogiar, para te botar para cima. Tudo que nós vamos fazer nesta dimensão aqui, nós precisamos de graça. Graça para cantar. Você imagine se você vai gostar de ficar nessa igreja para escutar pessoas sem graça cantarem. Você vai suportar? Não. Então, precisa-se de graça para cantar. Quando a pessoa canta, ainda que não tenha uma voz refinada, uma voz super afinada, uma voz modelo, mas se a pessoa canta com graça, a igreja se envolve com aquele cântico, com aquele louvor, porque a pessoa está cantando com graça. A mesma coisa também, quem toca precisa ter graça para tocar. Uma pessoa que toca com graça é totalmente de uma pessoa que toca sem graça. E a graça desse toque tem a ver com a afinação, tem a ver com melodia, tem a ver com a altura, com os tons, tem a ver com a altura do instrumento. Tudo isso provoca uma coisa agradável para quem está ouvindo, de tal forma que a pessoa diz, mas quanta graça aquela pessoa tem para tocar. Precisa-se de graça para dirigir a igreja? Precisa-se de graça para pregar? Precisa-se de graça para ensinar? A graça de uma pessoa é alguma coisa de contagiante. Olha, irmãos, vocês podem observar que uma pessoa que não tem graça, criança não gosta dela. Quando se você ou eu ou qualquer um de nós formos tentar aproximação com a criança e ela ficar se esquivando, tenha cuidado com a sua graça. Porque a criança, parece que ela tem um sexto sentido. Quer ver uma coisa mais interessante ainda? Quando uma pessoa má ou sem graça se aproxima de um cachorro, ele conhece. O cachorro conhece. Sem nada. A pessoa que não tem graça chega diante de um cachorro, o cachorro mostra as presas, logo você, uai, mas eu não fiz nada. O cachorro já quer me pegar. Eu tenho que me preocupar.
Porque quando eu tenho graça, as pessoas tentam se aproximar de mim. As pessoas querem a minha companhia. Parece que a graça que existe em mim contagia as pessoas. E para ter graça, meus amados irmãos, o que é necessário para ter graça? Você aí no auditório pode estar perguntando assim: meu Deus, eu estou sentindo que eu preciso ter mais graça. Pelo que o pastor está falando aí, eu preciso ter mais graça, porque as minhas amizades estão escassas, as pessoas passam por mim e não me cumprimentam, ou não me falam, ou então elas não dizem aquilo que eu estaria precisando ouvir hoje. Será que é porque eu estou sem graça? Para você achar graça perante as pessoas, como os patriarcas: Senhor, me dá graça perante os homens. Me dá graça perante os homens. Os apóstolos pediam: Senhor, me dá graça perante os homens. Para que essa graça? Para que as pessoas parem para me ouvir. Para que as pessoas procurem dialogar comigo. Para que as pessoas procurem conversar comigo. É uma coisa que precisa primeiro você liberar essa graça que está em você. Liberar essa coisa agradável que está em você, essa elegância que está em você, no falar. Tem pessoas que não têm, perdem a graça porque não têm papas na língua, porque são diretivas demais, porque tratam os outros: não, comigo eu só falo a verdade. Às vezes as pessoas não estão querendo ouvir tua verdade, porque ela já tem a dela. A verdade precisa ser adocicada também. Você pode falar verdades usando pimenta, usando sal grosso, usando esse sal cisne aí, mas você pode falar a verdade para uma pessoa usando um pouquinho de mel de abelha. E a pessoa: interessante, eu precisava tanto ouvir essa verdade, e agora eu ouvi a verdade do jeito que eu precisava de ouvir essa verdade, uma verdade verdadeiramente adocicada. E a verdade adocicada, eu absorvo ela, eu trago ela para dentro de mim, eu aceito, eu agradeço. Então, para você e eu termos essa graça, é preciso nós tomarmos duas providências. Primeiro, ter simpatia, pastor Simão. Simpatia. O que é simpatia? Simpatia, eu preciso ter simpatia. Simpatia pode ser... Tem pessoas que conseguem ser simpáticas, missionária Edna, sem precisar ficar com um sorriso nos lábios, mas tem outras que só conseguem ser simpáticas se tiver com um sorriso nos lábios. Parabéns para quem consegue ser simpático sem precisar de um sorriso perene nos lábios, porque nem sempre um sorriso perene nos lábios significa estar alegre ou ser simpático, porque eu conheço pessoas que são capazes de matar a outra sorrindo. Então nós não podemos confundir que uma pessoa é simpática tem que ficar sorrindo, ou porque se alguém não tem esse sorriso perene nos lábios, não é simpática. Não. Simpatia são gestos externos que você emite na direção do outro. Uma palavra, parar para ouvir, o outro, ser agradável com o outro, ter uma palavra. A palavra de Deus, aliás, tem um versículo que diz: a boca do justo é um manancial de água viva. Ela traz alegria. Pessoas simpáticas
você quer trazer para junto de você, porque a pessoa tem um sorriso, tem um olhar agradável, tem um sorriso agradável, tem palavras agradáveis, não são ofensivas, são gestos que você emite na direção do outro, um olhar para o outro, um simples gesto, um cumprimento para o outro ou para a outra, torna-me ou torna você uma pessoa simpática. Daí começa a graça na sua vida. E a outra coisa que nós devemos ter, empatia. Tem simpatia e tem empatia. E o que é empatia? A simpatia, você emite gestos agradáveis, elegantes, polidos, educados na direção do outro ou da outra. E empatia, o que é empatia? Que também nos tornam pessoas graciosas. Empatia já é um pouco diferente. Empatia é você se colocar no lugar do outro, principalmente quando o outro está passando por situação adversa. Porque se colocar no lugar do outro, quando o outro está sorrindo, comendo e bebendo, ou quando se é uma pessoa pândega, é fácil. Mas empatia é você se colocar no lugar do outro para sofrer com ela. Irmãos, e o que é a graça nossa em relação a Deus e de Deus em relação a nós? Como a graça de Deus nos alcançou? Através, vamos ler, eu quero até ler com os irmãos, porque existe a graça que nós precisamos ter em relação uns aos outros, mas a graça que a Bíblia está nos falando e nos colocando dentro dela, é uma graça que nós precisamos ter em relação a Deus. Porque falar graça em relação uns aos outros, eu já falei. Mas qual é a graça, meus amados irmãos, que a Bíblia está falando entre nós e Deus? Ou que deve ser necessária entre mim e Deus? Entre você e Deus. Olha, Romanos 5:10 diz assim. Porque, veja bem, olha onde entra a graça de Deus na nossa vida. Olha a forma como nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus. E Paulo diz assim, porque se nós, olha bem, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, meus amados irmãos, a morte de Jesus Cristo trouxe o quê? Em relação a nós e Deus? Reconciliação. Pois essa reconciliação, meus amados irmãos, é que nos torna graciosos perante Deus, porque antes nós não tínhamos graça nenhuma diante dele, porque nós éramos inimigos dele, mas a morte de Jesus Cristo trouxe a reconciliação, e agora Deus vê a graça de Jesus na nossa vida, por isso nós somos atraentes a ele. É pela graça da reconciliação que nós podemos nos aproximar de Deus e termos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Olha, irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa na nossa vida, nos torna tão preciosos diante de Deus, que a Bíblia nos trata como os ilustres da terra. O povo de Deus é composto
dos ilustres da terra. E antes nós não éramos ilustres, nós éramos inimigos de Deus. Você acha que o inimigo pode ter graça pode achar graça diante do outro inimigo? Você acha que quem está separado de outro pode ter graça? Quem está separado pela inimizade pode ter graça diante do seu inimigo? Agora, a coisa mais preciosa dessa graça, meus amados irmãos, é que quando eu tenho um inimigo muito forte, eu é que fujo dele. Fujo dele. Por quê? Por medo. Medo de quê? Ele é mais forte, ele é mais poderoso. Imagine aqui, se eu morar numa rua e ali tiver digamos assim, um traficante perigosíssimo, e eu piso no tomate com ele. Quem é que tem que se mudar da rua? Sou eu ou é ele? Sou eu, porque sou mais fraco. Ele não vai se mover do lugar. Quem é que vai, por outro lado, procurar amizade, uma reconciliação com o outro? Sou eu que sou mais fraco por questão de segurança, por medo, por insegurança, por tudo. Eu vou procurar me reconciliar com ele. Mas eu posso comparar a força de Deus com a força de um sujeito de alta periculosidade? De jeito nenhum. Deus é sobre tudo e sobre todos. E veja bem, meus amados irmãos, que não fui eu que procurei me reconciliar com Deus. Muito pelo contrário. O pecador, por causa do seu pecado, por causa da sua culpa, por causa da sua indignidade, por causa do seu medo, ele sempre procura fugir da presença de Deus. E mesmo Deus sendo poderoso, o Todo-Poderoso, pastor Samuel, tem um mistério nisso, pastor Santana, foi Deus que mesmo sendo o Todo-Poderoso, procurou se reconciliar com o mais fraco, que sou eu. Ele me procurou e ele mandou Jesus Cristo morrer por mim, que sou muito mais fraco do que ele. Então a amizade entre Deus e o homem, de tal forma que o homem agora é um ser que tem a graça de Deus na sua vida, começou por Deus, não começou por mim. E Jesus, tendo se humilhado, desceu da sua glória para morrer por mim, coberto de pecado, sem ele dever nada a ninguém. E se fez ferida por mim, pisadura por mim, mesmo ele sendo todo-poderoso, e eu não fazendo nada por essa reconciliação, mas pela sua morte, Jesus Cristo me reconciliou com Deus. E eu não sendo nada, ele me tornou príncipe, tornou você príncipe, tornou você princesa e tornou você parte dos ilustres da terra, que é o povo de Deus. Isso é graça, meus amados irmãos. Isso é a graça maravilhosa de Deus, a graça tão grande, mas tão poderosa, tão grande, que nós somos incapazes de termos noção da dimensão dela, de compreendê-la, por causa da sua profundidade. Então ela é uma graça, a graça de Deus, que nos livra do medo. Os irmãos sabem que a religião, as religiões, o principal fundamento da religião é o medo. Se não fosse medo, não tinha religião. E qual é esse medo? Digamos assim, ontológico que nós temos em nós? Medo da morte. E o que é a morte? Desse ponto de vista de religação com Deus, é o medo de deixar de ser. Deixar de ser
medo de não ser mais, medo de morrer. Medo de morrer é o medo de deixar de existir. O medo da não existência, o medo do nihil, do nada. E o homem procura Deus porque ele quer fugir desse medo, dessa morte, que é uma separação eterna. E Jesus, falando aos seus contemporâneos, à sua geração, lá de judeus, ele disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E eu digo para vocês, são elas que de mim testificam. Mas vós não quereis vir a mim para ter a vida. Jesus falou, mas vós não quereis vir a mim para ter vida. Mas nós recebemos Jesus Cristo, o autor da vida, de tal forma que ele diz assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, essa graça, meus amados irmãos, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela provém de Deus, conforme está escrito aqui, ó. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, que foi Adão, de um só que pecou, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é a fé, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Não é só pelo que Jesus Cristo pode nos dar. Muito embora Ele pode nos dar o que Ele quiser dar. E quando nós não recebemos o que pedimos, é porque Ele não quer dar. E quando Ele não quer dar, Ele não pode ser questionado. Porque Ele é soberano na sua vontade. Ele tem seus dons e dá para quem quer. Mas quando alguém com um dom vai se perder, Jesus Cristo pode optar por não dar. Agora, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Agora, o que há tão importante em Jesus Cristo, a ponto de nós não estarmos vendo Ele aqui? Jesus nunca apareceu para mim. Alguns de vocês aí poderão dizer, eu já ouvi muito alguém dizer: Jesus, um homem de branco entrou no meu quarto, um homem de branco me visitou, um homem de branco foi lá, eu estava orando e ele me apareceu. Aí eu estava no quarto do hospital, e eu vi, entrou um homem de branco, irmão, Misael nunca viu esse homem de branco. Posso dizer para você. Mas eu sei que o homem de branco está aqui porque eu recebi o dom da fé no meu coração para crer sem ver. Certa feita, Jesus entrou num ambiente onde tinha uma igreja inteira orando. E ele falou, e o pastor da igreja estava em pé orando e viu quando o homem de branco entrou. O homem de branco existe, é o quarto homem da fornalha. Agora, ele já te livrou da fornalha. Aliás, ele já te livrou dentro da fornalha muitas vezes. Você está aqui hoje, mas você não sabe que de madrugada o inimigo tentou colocar um infarto no teu coração, um AVC na tua cabeça, jogou uma seta de morte na tua direção. Um carro tentou te pegar, tentou te atropelar, alguém tentou te assaltar e te matar. No entanto, você foi protegido, e é por isso que você está aqui, porque o homem de branco existe e está na tua vida. E Jesus foi entrando, aí parou num grupo que estava orando, e parou, e ficou, e sentou, e conversou, e botou a mão no ombro, e dialogou um tempão com ele olhando. Aí veio para um outro grupo,
Aí aquele deu uma olhadinha, deu com a mão assim, acenou e passou para o terceiro grupo. Para esse terceiro grupo ele só olhou, não acenou, não conversou, não falou nada. Quando ele chegou perto, o pastor perguntou: Senhor, eu queria que o senhor me dissesse uma coisa. Quando o senhor falou com um grupo lá, o senhor demorou falando com eles. O outro, o senhor falou quase nada, mas falou. E agora o terceiro grupo, o senhor não falou nada com ninguém. Isso não é injusto, não. Ele disse: porque aquele grupo lá, eu tenho que ficar falando com eles direto. Não desvia tudo, vai tudo embora. É aquela coisa, só acredita se vê e se em sinais, em maravilha. Esse grupo do meio é mais ou menos. E esse aqui, tanto faz ter sinal, ter isso, ter aquilo. Eles estão sempre glorificando o meu nome. Esses são irredutíveis. Então Jesus fala contigo de várias maneiras, mas ele fala. Ele fala. 5:15. Se pela ofensa de um morreram todos, ou seja, a graça provém de Deus, é o que está dizendo no versículo 15. Segundo, ela vem para justificação. O que é justificar? É tornar. Aliás, não é tornar, a palavra certa não é. A palavra justificar, para se falar corretamente, não é tornar alguém justo. Não é tornar alguém justo. É declarar alguém justo, é diferente. Um juiz num tribunal, depois que ele ouve os promotores que tratam da acusação, os advogados que tratam da defesa, depois que ele analisa o processo, depois que ele ouve as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, aquela causa é entregue para o corpo de jurado, e o corpo de jurado vota, depois o resultado é trazido para o juiz, e o juiz declara a pessoa ou culpada ou inocente. E houve um tribunal assim para nos julgar. Tinha promotor, tinha defesa, tinha isso e tinha mais aquilo. Mas a declaração que chegou diante do juiz e que ele deu para mim como réu e para você como réu também, foi: ele nos declarou inocentes, sem culpas pelo nosso pecado. Diante desse tribunal nós fomos declarados inocentes, ou seja, nós fomos justificados por Jesus Cristo, mesmo nós estamos lá de cabeça baixa, como réus, sem nenhuma justiça para apresentar para Ele. No entanto, Ele independeu da nossa justiça como réus, já que nós não tínhamos, e resolveu por Ele mesmo nos declarar justificados, de tal forma que a palavra de Deus diz assim: quem tentará acusação contra o justo? Sou eu que o justifico. Eu resolvi justificá-lo. A graça, irmãos, é superabundante. 5:20 diz assim: essa graça de Jesus Cristo, ela é superabundante, ou seja, pela ofensa de um, Adão, a humanidade toda foi atingida por essa ofensa, todos se tornaram pecadores, e pela morte de Jesus Cristo, ou do segundo Adão espiritual, o seu ato de justificação abrangeu toda a humanidade também, para quem, é claro, para quem quiser. Tem religiões cristãs aí, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, que ela defende que essa graça se estendeu a todos, de tal forma que ninguém vai se perder. Eu acho que todo mundo aqui já leu ou assistiu aquela obra de Ariano Suassuna, No Alto da Compadecida. Ninguém se perde ali, ninguém. Tem uns dois lá que vão para o purgatório, isso na
na peça teatral, no romance de Ariano Suassuna. Agora o João Grilo, que é o pior de todos, o castigo que ele recebe é voltar para viver novamente na Terra, numa alusão à reencarnação. Ninguém se perde. Então tem algumas alas do nosso cristianismo, algumas vertentes do nosso cristianismo, que estende essa graça a todos, mas nós não devemos entender que ela é estendida a todos, mas a muitos, a todos quantos crerem em Jesus Cristo. Esses sim serão justificados, porque, irmãos, não tem como crer, aliás, ser justificado sem crer em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém o quê? Se glorie. Então essa graça é superabundante. Por quê? Porque onde abundou o pecado, eu usei essa ilustração na escola bíblica dominical, da nossa igreja, que, digamos assim, que o pecado encheu o copo. E a graça que foi derramada pelos céus, encheu, e não só encheu, ele continuou derramando de forma que o copo transbordou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que onde havia tristeza, hoje existe alegria. Onde havia lágrimas, todas as lágrimas foram enxugadas. Onde havia desespero, agora existe esperança. A esperança viva. Nós estamos aqui por quê? Porque Jesus Cristo, essa fonte de graça, é também fonte de vida. Se nós temíamos a morte, nós não a tememos mais, porque Jesus Cristo, que nos justificou, tem vida em si mesmo. Para eu ter vida, eu dependo de uma fonte primária de vida, porque eu sou fonte secundária. Eu só tenho vida porque outro me deu vida. E quem me deu vida é a fonte primária. Tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Que a terra exista, que o mar exista, que os peixes existam, que as árvores existam, que as aves existam, que exista vida na terra ou não. Deus tem vida em si mesmo, porque Ele é a vida. E Ele nos concede esta vida em Jesus Cristo. Agora, não é esta vida aqui que eu estou falando. Esta vida. É a vida eterna. A vida eterna que Jesus Cristo nos dá. E o fato de nós estarmos aqui servindo, adorando a Deus, cultuando a Deus, sendo crente, dirigindo a igreja, pastoreando a igreja com todo o sacrifício, conduzindo rebanhos, ouvindo o pastor Misael, que eu podia estar em casa, tudo. É porque eu quero fugir da morte. Eu quero fugir da morte. Eu quero aprender de Deus. Eu quero ouvir de Deus. Porque é Ele que tem o que eu preciso, que é vida. Eu quero, através da vida que Deus me dá, fugir da morte, que é a separação eterna de Deus. Então, irmãos, essa graça proporciona vida eterna por meio de Jesus Cristo. Em todos os ângulos do texto, desse texto, aqui nós vemos que o importante é, digamos assim, a verticalidade presente na operacionalidade da graça de Deus desde a antiguidade. Ela vem unicamente de cima, de Deus. Não depende. Essa era a grande briga dos judeus com os cristãos.
Os judeus nunca aceitaram. Se dependesse dos judeus, o cristianismo era uma seita, judaica, se já não tivesse desaparecido. Porque eles tinham a lei para se jactar dela, para se justificar diante de Deus, mas nós, pobres gentios, não tínhamos nada para nos justificar diante de Deus. O fariseu orava: Senhor, eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, e orando, andando assim para ser visto por todo mundo, com o semblante para cima, cobrando de Deus. Eu cumpro a lei, eu cumpro os itens da lei, eu dou esmola, eu guardo o sábado, eu sacrifico no templo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho a tua lei gravada no meu coração, eu sei decorado os 5 livros do Pentateuco. Ele orava assim para Deus, olhando para cima, o nariz empinado e cobrando méritos de Deus. E era um mérito que a lei lhe dava. E o publicano, no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo orando ao mesmo Deus, ouvindo o fariseu com toda aquela empáfia e aquele rosário de justiça diante de Deus, como que cobrando uma conta que ele mandou crédito para lá, uma fé de contabilidade. O publicano não teve coragem de orar, ele não teve coragem de olhar para cima, ele não teve coragem de andar de um lado para outro, ele não teve coragem de levantar a sua voz, ele não teve coragem de nada, porque era um gentio publicano, sem mérito nenhum diante de Deus, sem obra nenhuma diante de Deus. E ele disse assim lá, prestando, bateu o peito, porque bater no peito lá na Judéia era um sinal de autocomiseração, de se entregar à miséria completa, à dependência completa. E ele disse: Senhor, batia no peito, tem misericórdia de mim. Como se dissesse assim: eu não tenho nada. Depois da oração desse teu servo aí, servo de elite aí, eu não tenho nada para te apresentar, por isso eu estou clamando para ti, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, disse: quem vocês acham que saiu justificados daquele lugar? Foi ele. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está dizendo para você também, minha irmã, meu irmão, você que está aí me ouvindo, Deus quer a tua dependência dele. Deus está pedindo nesta noite a tua dependência. Meu filho, eu quero que você dependa de mim. Sabe por quê? Você tem procurado me dar força naquilo que você tem me pedido. Você me pede uma coisa, mas daqui a pouco você atravessa na frente. Você tem pedido para eu fazer justiça, mas você também tem feito justiça. E eu quero te dizer, ou você faz ou eu, deixa comigo que eu faço. Ou então faça você, porque ninguém pode pagar uma conta 2 vezes. Se alguém te faz uma injustiça e você cobra aquilo ali, ou pune aquela pessoa, não pense que Deus vai punir, porque se Deus punir e você punir, é a mesma pessoa sofrendo 2 punições. Isso não funciona nem na nossa justiça. Quando uma pessoa paga e vai para a cadeia e sai de lá, ela sai limpa. Ela pagou a conta só uma vez. E Deus tem dito para muita gente aqui, olha, tem muita gente correndo aqui. Correndo, corre suado, de manhã, de tarde, de noite, correndo, não tem tempo para nada, é uma correria terrível. E o Senhor diz: acalma, meu filho, porque de madrugada, enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando por você, eu quero fazer alguma coisa por você, eu quero tomar a tua causa da minha mão.
Deus está cobrando essa dependência de você. Vocês lembram de Ezequias lá na muralha de Jericó? Aliás, de Jerusalém? Já estou terminando, pastor. O rei Senaqueribe humilhando Ezequias, humilhando os judeus, e humilhando Deus e dizendo assim, diante do povo, o povo todo nas muralhas de Jerusalém, e o capitão de Senaqueribe dizendo, quem é o Deus de vocês? Para livrar vocês, vocês dizem que o Deus de vocês vai livrar vocês, só que todos os outros deuses das outras nações disseram a mesma coisa, e ninguém deteve a Senaqueribe, e nós vamos entrar em Jerusalém, em nome do nosso Deus. Quem era o Deus deles? Era o Deus Marduk, era o Deus Bel lá da Mesopotâmia. Quando Ezequias ouviu aquele, disse, Senhor, agora não é mais contra nós que ele está blasfemando, na vista de todo o povo te humilhando, agora ele está te desacatando diretamente. Aí Deus botou a mão, não sei se botou a mão, mas mandou alguém, ou simbolicamente botou a mão. Eu sei que ele falou com Ezequias, Ezequias, você acalma o seu coração a partir de agora, porque a guerra contra Senaqueribe, a luta contra os exércitos de Senaqueribe, não é mais tua, ela agora é minha. E Deus está dizendo isso para você nesta noite. A luta que você está lutando, gastando muita energia para não colher muitos frutos, o Senhor quer inverter a tua vida. O Senhor quer que você se aquiete, confie nele, e você vai a vitória acontecer diante de você. Naquela mesma noite, o exército estava acampado fora das muralhas de Jerusalém para invadir Jerusalém. Já tinha mãe comendo filho, cozido, assado. O filho morria, já tinha um grupo de mãe pegando aquele menino para comer, e já com a promessa que quando o filho da outra morresse, todo mundo ia comer também. Naquele dia passou um anjo do Senhor, nos arraiais dos exércitos assírios. Sabe quantos mil soldados morreram naquela noite, só porque um anjo passou lá? 185 mil soldados amanheceram estirados no chão. E a comida que era para abastecer o exército todo, ficou lá. Sabe quem comeu? Aquele povo que estava passando por humilhações de alguém que estava sem a graça e sem as visões de Deus. Deus faz isso. Então, para encerrar, meus amados irmãos, essa graça vem de Deus. Unicamente de Deus. Acabe com lutas que muitas vezes estão sendo inglórias para você. Agora, meus amados irmãos, para encerrar, a graça não significa que Deus está passando a mãozinha na cabeça tua, do pecador, e dizer, o bichinho é impotente, é isso, é aquilo. Não. A graça tem uma contrapartida. A contrapartida é a fé. A fé. E quem tem fé em Jesus Cristo e nas suas promessas, quem tem essa fé na graça de Jesus, nas suas promessas, tem uma vida diferente de quem não tem fé. Se eu deposito a fé em Jesus Cristo, nas suas promessas, para alcançar essas promessas, eu tenho que me submeter a princípios. A fé que Deus nos deu e colocou no nosso coração, na salvação que vem pela graça de Jesus Cristo, é que me faz agir diferente dos ímpios. Porque essa fé que Jesus Cristo colocou no meu coração é uma fé que gera em mim esperança. Esperança de quê? Esperança de arrebatamento, esperança de entrar na Nova Jerusalém pelas portas celestiais, esperança de
ser coroado com a coroa da vitória que tem prometida para quem vencer. Esperança de um novo tempo, de um novo reino. Então, por causa dessa esperança, meus amados irmãos, eu me resguardo. Eu me resguardo. E eu aceito ser discípulo de Jesus. Jesus diz assim: se vós quereis ser meus discípulos, fazer o que eu vos digo. Vós sereis meus discípulos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E nisto conhecereis que sois meus discípulos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então essa fé, é a fé em Jesus Cristo, é a confiança que eu tenho nas promessas de Jesus Cristo, que me torna uma pessoa que saio do mundo, porque o mundo não tem nada para me oferecer, o mundo jaz no maligno. Agora, pela fé que Jesus Cristo colocou no meu coração, nas suas promessas, eu saio do mundo e vou para um povo que forma uma nova nação, uma nação de pessoas que existe dentro do mundo, mas que não é mundo. Porque as leis morais do mundo não são as leis morais da igreja. Então eu levo uma vida diferente. Então que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que nós possamos cada vez mais compreender a extensão dessa fé que Jesus Cristo coloca no nosso coração. Ou seja, Deus não enviou Jesus para morrer por todos, para concluir. Deus não enviou Jesus para morrer por todos, aleatória e indiscriminadamente. Enviando Jesus, Deus quer que o pecador tenha esperança que a salvação está ao seu alcance. Bastando o quê? Bastando para isto, aceitá-lo como Salvador. Não adianta querer ficar debaixo desse guarda-chuva que é o guarda-chuva da graça, se não confiar inteiramente na promessa que Jesus Cristo tem para o seu povo. Que Deus abençoe, amados irmãos.